queridos irmãos, vamos para mais um Mente Sã? Na live anterior nós falamos sobre os impactos do luto em meio à pandemia. Afinal, a morte pela Covid-19 tem sido uma morte afetivamente desamparada, tanto do lado da vítima, que não havia até então nenhuma expectativa de morte e passou até por esse processo doloroso da doença, sem um amparo da família, e por outro lado para quem fica também, por conta dessa perda repentina, sem a despedida, tem trazido sim complicações inumeráveis, A verdade, pessoal, é que não existe ciência, não existe teoria que seja capaz de explicar o luto, pois essa experiência de vivenciar o luto, ela é única. Nenhum grande nome como Freud, Sartre, Platão consegue de fato transcrever esse momento. Só quem vive sabe como é. E além disso, cada pessoa vai viver a sua dor a seu modo. O luto, assim como o amor, é uma experiência viva. E um dos grandes equívocos do ser humano é tentar resumir tudo isso em algumas linhas. Ainda é cedo para a gente avaliar todos os efeitos emocionais ao longo do prazo, dessas alterações de rituais fúnebres durante a pandemia. No entanto, já é bem conhecido que a ausência desses ritos podem sim dificultar a elaboração do luto. Então, como nós vimos na live anterior, o funeral é sim uma parte importante do comportamento social, que vai proporcionar a demonstração e o compartilhamento do sofrimento. Sem contar que na nossa cultura, esses rituais funerários, eles estão assim centrados nessa presença do simbolismo, onde nós conseguimos visualizar o corpo, vestir aquele corpo e contemplar ainda que seja pela última vez. Ver esse corpo traz a concretude da morte, a prova de que a pessoa realmente se foi, que enterramos a pessoa certa. Cabe lembrar, gente, que apesar de existir sinais comuns que indicam a vivência do luto, cada pessoa sente de uma forma e precisa do seu próprio tempo para lidar com as suas emoções. O luto, ele tem como objetivo nos ajudar a elaborar as perdas que nós tivemos e darmos segmentos às nossas vidas. O tempo e a duração é particular. Alguns podem demorar meses, outros podem demorar anos, mas geralmente o primeiro ano é o mais difícil, porque na medida que nós vamos passando pelas principais datas pela primeira vez sem a pessoa, é como se nós fôssemos revivendo aquela sensação de perda, Por isso, como é que nós vamos lidar com essa despedida? Como é que nós vamos lidar com essa perda? Primeiramente, é preciso compreender que nós não devemos nos comparar com pessoas enlutadas, Inclusive, muito se fala sobre os estágios do luto, que envolve a negação, raiva, aceitação, barganha, depressão. Porém, compreender os nossos sentimentos, eles não caminham de uma maneira tão sistemática, e nessa ordem assim tão pré-definida. Eu acredito, inclusive, que os nossos sentimentos, eles vão se manifestar de acordo com uma viagem na montanha-russa, onde vai ter momentos bons, onde vai ter momentos ruins, e tudo isso de uma maneira muito intensa. Por isso é importante pensar que o luto não é algo para ser superado, é um processo que precisa ser vivido e adaptado. Não se trata de uma vivência em linha reta, ou seja, não existe fase pré-estabelecida, pois se trata de uma nova forma para viver, para se adaptar com aquilo que a gente perdeu, com quem a gente perdeu. Sendo assim, para a gente facilitar esse processo de alguma forma, nós precisamos compreender a realidade da perda, reconhecer e acolher esse sofrimento, buscando sempre adaptar a esse contexto da vida sem a presença daquele que nós perdemos.
e tentando sim restabelecer essa rotina. Por isso é importante que você tenha esse momento para refletir sobre a sua perda, sobre os seus sentimentos em relação a ela. Até porque quando não existe a redução dos sintomas, quando não existe essa retomada da vida, nós podemos sim estar diante de um luto mal elaborado. E aí é necessário uma avaliação específica da sua saúde mental, seja através do psiquiatra, seja através do psicólogo. Por isso é importante você sempre buscar uma rede de apoio, seja através dos seus amigos, seja através da sua busca espiritual e até mesmo com uma conversa com um profissional, caso você sinta essa necessidade de desabafar com alguém sem se sentir julgado, né? Independente a maneira, o ritual que vai ser utilizado durante esse processo, é importante reconhecer formas de despedidas que façam sentido para você, né? Quando vivenciamos essa perda, nós nos deparamos com um vazio que nós não sabemos lidar. E muitas vezes nós tentamos fugir ou fingir, né, que a perda não aconteceu. Tentamos muitas vezes minimizar a dimensão da perda, acreditando que se nós não olharmos para ela, né, essa dor vai desaparecer. Porém, o que nós resistimos persiste. Por isso, não olhar, não sofrer ou chorar as nossas perdas não nos ajuda a superá-las. Muito pelo contrário, né? Na verdade, o que acontece é o oposto. Quando nós não vivenciamos e validamos o que nós estamos sentindo, todo esse emaranhado de emoções que está ligado a essa perda vai ficar retida e contida no nosso corpo, né? Inclusive no nosso psiquismo. Porque o sofrimento, quando não acolhido, ele pode sim desenvolver quadros de depressão e dar origem a novos problemas psicológicos. É fato que nós estamos aqui de passagem e essa é a única certeza que nós temos. Por isso, o que eu quero dizer para você nesse momento tão difícil de perda é: não se esconda da sua dor, né? Reconheça que apesar de ser um ser espiritual, você também é um ser natural, você é ser humano. Então, acolher a sua humanidade, acolher o seu sofrimento, acolher a sua dor vai ser muito importante durante esse processo de ressignificação, né? E caso você precise, não hesite em buscar ajuda, porque através dessa ajuda, através da rede de apoio, você sim vai conseguir encontrar um novo sentido para a sua vida. Conte aí com o pastor Hamilton, conte aí com a sua igreja, com a sua família, conte comigo, né? Mas procure ajuda, não deixe de procurar. Que você tenha um ótimo dia, que você possa guardar essas palavras e nós nos vemos na próxima live. Um beijo!